Mateus, capítulo de número 12. Nós vamos ler do versículo de número 22 ao 37. Eu ouvi um pastor, certa feita, num culto onde ele estava ministrando. Ele disse o seguinte, que existem textos que, se nós não seguíssemos uma sequência na dinâmica da pregação, nós jamais pregaríamos num culto de domingo, a não ser num culto de ensino, num culto mais focado em questões doutrinárias. E esse texto que nós vamos ler aqui é um texto que nos chama a atenção. Existem pontos aqui que nós vamos investir um bom tempo aqui para elucidar de uma forma bem clara, bem objetiva, mas não sendo tão simplórios. Porque uma coisa é ser simples, outra coisa é ser simplório. Precisamos aqui analisar com um certo cuidado esse texto, para nós fazermos aqui algumas afirmações. Amém? Vocês encontraram, irmãos? Diz a palavra do Senhor. Levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma será arruinada, não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nesta era e nem na era que há de vir. Considerem: uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhe digo que no dia dos juízos os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Os irmãos podem sentar? Ei. Irmãos, na semana passada, nós falamos sobre a atitude de Jesus diante das conspirações que os religiosos tramavam contra ele. Nós pontuamos três temas na mensagem passada.
primeiro ponto, ou o primeiro tema que nós tratamos na semana passada é que o Filho de Deus é o Todo-Poderoso, mas nem por isso ele vai ou veio para retalhar os que queriam fazer o mal contra ele. Visto que Jesus não tem medo de conspirações. Sabe por que Jesus não tem medo de conspirações? Porque ele está no controle de tudo, irmãos. Nós, seres humanos, às vezes nós tememos as conspirações, porque nós não sabemos de tudo, nós não enxergamos tudo e nós não sabemos do futuro, nós não somos soberanos. Esse atributo de Deus, ele é incomunicável. O que nós sabemos a respeito do futuro é o que Deus nos revelou por meio da palavra dele. É o que nós podemos saber. Mas, lembrando que Jesus estava cercado de conspirações, nós devemos nos lembrar que ele era o Filho do homem, o Todo-Poderoso, que mesmo sendo Todo-Poderoso, ele não retalhou aqueles que conspiravam contra a sua vida. Segundo, o Filho de Deus, nós aprendemos que ele foi misericordioso, ele é misericordioso, humilde, e ele não fez alarde dos seus feitos, dos seus milagres. Nós falamos sobre isso. Jesus, ele tinha esse hábito de pedir para que as pessoas não saíssem divulgando o que tinha acontecido. Ele sabia o momento certo de todas as coisas, e ele sempre teve esse cuidado durante o seu ministério. Ele é cheio do Espírito, e ele cumpre também as Escrituras. E sabe por que Jesus, nós aprendemos na semana passada, sabe por que Jesus, ele faz e não faz alarde? Porque ele faz não para ter os holofortes sobre si, ele faz porque ele ama. Jesus, ele não se deixou levar pela a vaidade, pelas paixões que normalmente nós, seres humanos, nós temos enquanto nós vivemos aqui. Ele se fez carne, mas ele não se levou por essas coisas. Eu me lembro de uma passagem onde os gregos se maravilhavam com os ensinos de Jesus, e eles queriam fazer com que Jesus se tornasse famoso, conhecido por causa da sua maneira de comunicar. Jesus, ele se escondeu. Jesus, ele não queria isso, irmãos. Jesus, ele não queria ser conhecido como um grande filósofo. Jesus não queria ser conhecido como um milagreiro. Jesus, ele veio para salvar o ser humano. Talvez se fosse eu ou você, nós nos vislumbraríamos com todo esse banho, esse monte de gente nos elogiando ao nosso redor. É claro que Jesus teve o seu momento de críticas, onde ele sofreu críticas, onde ele foi perseguido, mas ele também foi por diversas vezes aclamado por pessoas que não entendiam qual era realmente o propósito e o fim do seu ministério. E Jesus, ele fugiu dessas coisas. Jesus, ele fugiu da vaidade do ser humano. Realmente ele tinha uma missão muito bem focada, que era salvar o ser humano e cumprir a vontade do Pai. O terceiro ponto que nós falamos na semana passada é que Jesus não despreza, lembra disso? Jesus não veio para desprezar a cana quebrada e o pavio que fumega. Uma palavra que nós ouvimos de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra que traz conforto aos nossos corações, para aqueles que, principalmente aqueles que se sentem desprezados, abandonados, por algum tipo de circunstância, por algum trauma que sofreu na vida, e talvez até pelo desprezo de pessoas próximas. Jesus, ele tratou isso no seu ministério, e nós tratamos também isso na semana passada. E por último, nós falamos que Jesus é o judeu que deu esperança para os gentios. Nós somos a igreja dos gentios. Amém? E quem fez isso? Jesus. É obra dele, é por causa dele. Amém, queridos? Então, de maneira resumida, nós tratamos isso na semana passada, lendo esse mesmo contexto. Mas hoje nós estaremos dando segmento. O texto é um pouco mais longo, sabe, irmãos? Mas eu gostaria aqui de fazer uma divisão bem simples. Na verdade, eu vou me utilizar aqui de 3 perguntas que vão nos ajudar a entender esse texto, que é um pouco difícil, é um pouco desafiador. Se alguém falar para mim que todo o texto na Bíblia é fácil de compreender,
ou essa pessoa não conhece a Bíblia, ou essa pessoa, ela está se achando, né? Não é por aí, irmãos. Existem textos difíceis. O próprio apóstolo Pedro, falando dos textos do apóstolo Paulo, ele disse que algumas pessoas, quando se deparam em textos difíceis de Paulo, eles distorciam para a sua própria condenação. Resumindo, Pedro estava dizendo que Paulo tinha escrito coisas difíceis de entender. Nos evangelhos também existem algumas coisas difíceis de entender, né? Mas Pedro, ele é muito engraçado, né? Ele fala de Paulo, mas ele também, quando você olha para as suas epístolas, existem partes também muito difíceis de entender nas epístolas do apóstolo Pedro. É só a graça de Deus mesmo, é só a ação do Espírito Santo na nossa mente para nos ajudar e nos direcionar para essa compreensão. Mas, como eu estava dizendo, irmãos, nós estaremos dando seguimento, fazendo a exposição desse texto, e nós teremos aqui alguns desafios. Por exemplo, diante desse texto nós podemos fazer alguns questionamentos. Eu coloquei aqui pelo menos 3, do versículo 22 ao 23, que está ali sendo mencionado que Jesus curou um cego e um mudo, e esse homem, ele tinha demônio, ele estava possesso por demônios. Aí surge uma primeira pergunta: toda enfermidade é causada por santo? Não sei se os irmãos se lembram que eu fiz uma live, certa feita no Facebook, e eu falei um pouquinho sobre isso, bem pouquinho, bem rápido. Hoje nós vamos falar novamente. Não sei se eu vou conseguir ajudar todo mundo a sair daqui sabendo realmente o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, mas pelo menos com a graça de Deus eu vou tentar. Amém? Vocês vão também ajudar, prestando atenção, né? Com a graça de Deus nós vamos conseguir. E do versículo 33 ao 37, nós vamos questionar o seguinte: o que, afinal de contas, Jesus ensinou aos seus discípulos e nos ensina sobre a fala, as palavras aqui? Qual é o ensinamento que Jesus traz a respeito daquilo que falamos, daquilo que proferimos? Mas de maneira mais objetiva, sem mais delongas, primeiro ponto, nós vamos ler aqui do versículo 22 ao 23, se você puder acompanhar, faz bem. Eu vou repetir a primeira pergunta. Toda enfermidade então é causada por um demônio? Olhando para esse texto, nós vamos refletir sobre isso. Às vezes alguém vai dizer assim: pastor, não. Mas por que não? Às vezes a gente está afiado para dizer que não, mas a gente precisa saber por que não é. Diz assim, versículo 22: levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que não pôde falar e ver. Que ele pôde falar e ver. E todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Os irmãos vão se lembrar que eu repeti aqui várias vezes que os milagres de Jesus, eles tinham uma finalidade didática. Eles eram pedagógicos. Eles serviram durante o ministério de Jesus e também servem para nós, igreja, hoje, para nos ensinar algo. A questão aqui não é apenas o milagre em si, mas o que Mateus, escrevendo, relatando esse milagre de Jesus, ele queria comunicar, ele queria ensinar os seus primeiros leitores, e também nos ensina hoje, 2023. Mas vamos para a nossa primeira pergunta. E aí? Toda enfermidade é causada por um demônio? Todo mundo vai dizer que não, né? Eu também concordo que não. Por quê? Os evangelistas, eles tiveram o cuidado de separar, de fazer distinção entre enfermidades e possessão malignas. Enfermidades que vêm de causas naturais e espíritos de enfermidade. Os evangelistas, eles tiveram esse cuidado. Quais? Mateus, Marcos e Lucas. Principalmente esses três evangelistas, que eles compõem o que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Eles são evangelhos parecidos e eles complementam uns aos outros com os relatos, principalmente esses relatos semelhantes. Você quer entender melhor um relato? Acompanhe tanto que Mateus, que Marcos e Lucas falam a respeito do mesmo episódio. Isso vai fazer com que a gente tenha
uma compreensão mais ampla do que realmente aconteceu. Mas eles tinham esse cuidado. O próprio Mateus aqui, irmãos, no capítulo 4, do versículo 24 ao 25, ele traz uma lista. Jesus ali ele está realizando, depois da tentação, alguns sinais, e diz assim, que ele estava curando todos os males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos. Jesus ele curou. Olha a lista. Olha o que Mateus está relatando aqui, todos os males e tormentos. Males e tormentos. A gente vê aqui uma distinção. Aí ele vai falar sobre endemoniados, loucos. Quer dizer, o cara que é louco, ele não está necessariamente endemoniado. Pessoa que tem problema mental, você já quebra isso daí. Endemoniados, loucos, paralíticos, e eles o curou. Quer dizer, ele está falando de problemas espirituais, problemas mentais e problemas físicos. Problemas físicos. Há essa distinção, embora a ciência da época de Mateus não é a nossa ciência, mas pelo Espírito de Deus nós temos essa compreensão dessa distinção. Amém? Isso aqui já é extremamente claro no texto. Então nós podemos sugerir que a lista de Mateus fala, primeiro, problemas espirituais; segundo, problemas mentais; terceiro, problemas físicos. E devemos considerar que os textos dos evangelhos pontuam enfermidade de causa espiritual, ou seja, enfermidades que são causadas por demônios. Olha o que está lá em Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 13. Vai falar o quê? O que Lucas vai relatar? Lucas era médico. Observe isso, irmão. Lucas era médico. E ele vai dizer que a mulher encurvada, 18 anos. Quem está falando pelo Espírito Santo de Deus. Ele está trazendo um relato. Mateus capítulo 12, do versículo 22 ao 23. O texto nos diz que levaram um endemoniado, que era cego e mudo. Jesus aqui fez o serviço completo, irmãos. Ele curou a cegueira, ele curou a mudez e mandou o capeta embora. Amém, gente? Ou seja, liberto, ele foi liberto, saiu vendo e falando. Amém, gente? Então cuidado com esse negócio, irmãos, de algumas pessoas, às vezes, por falta de instrução ou falta de discernimento, acabam, às vezes não é nem por maldade, mas afirmando que algumas enfermidades, ou a maioria das enfermidades, são de causa de entidade maligna, de demônio, de encosto, e assim, a gente está acostumado muito a ouvir isso. Cuidado com isso, irmãos. A Bíblia, ela não ensina isso. Ela faz menção de pessoas que chegaram até Jesus assim, mas não significa necessariamente que toda enfermidade é causada por demônio ou por encosto. Lucas capítulo 8, versículo de número 2, fala de mulheres que foram curadas de espíritos malignos. Elas foram curadas de espírito maligno, de enfermidade. Ou seja, de espíritos malignos e de enfermidades. Então a gente vê essa distinção. Mateus 8,16 diz que trouxeram muitos endemoniados, e eles com sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Ou seja, com a sua palavra ele expulsou os demônios, e curou todos os que estavam enfermos. A gente vê Jesus expulsando demônio e curando enfermidade. Nós poderíamos aqui talvez citar até outros textos, mas eu acho que esses aqui já são suficientes para nós termos essa compreensão que não são todas as enfermidades que são causadas por espíritos malignos. Ou seja, precisamos ter a compreensão que a causa das nossas enfermidades, todas as nossas enfermidades, todos os dias a gente está envelhecendo e consequentemente a gente está se deteriorando. Nós estamos vivendo um dia menos, e isso tem uma causa. Qual é? Ou qual foi? O pecado original, o pecado de Adão. Nós adoecemos por causa do pecado original. Nós nunca devemos esquecer disso, irmãos.
estamos aqui sujeitos a doenças. Não queremos. É muito difícil lidar com a enfermidade. Mas a enfermidade ela também serve para nos lembrar da nossa infinitude, ou seja, da nossa finitude, perdão. Que nós somos finitos, que nós somos limitados. Que a nossa vida é como um vapor que se esvai, é como um tufo de poeira, é como um vento que passa, é como um corredor que passa, irmãos. Por isso que Moisés no Salmo 90 ele diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu possa alcançar um coração sábio. Então ele vai dizer isso. Moisés ele tinha consciência do quanto ele era limitado. E olha que o velho viveu, hein? Moisés viveu 120 anos. Nós precisamos nos lembrar, irmãos, que nós somos pecadores remidos, mas somos ainda pecadores. Não tem para onde correr, irmãos. Somos pecadores remidos do sangue de Jesus, mas ainda somos pecadores. E por causa disso, lidaremos com as enfermidades. Mas, irmãos, precisamos nos lembrar que Mateus aqui, ele não está focando nas enfermidades, como eu acabei de dizer aqui, irmãos. Ele não está focando na enfermidade em si. O foco ali não é o milagre, mas o que está sendo ensinado através daquele milagre, daquilo que Jesus fez. Qual é o ensinamento desse milagre? A própria cura, se você for observar, ela é contada bem rapidinho. Não existe muito detalhamento acerca daquela cura. O detalhe é a pergunta que segue. E qual é a pergunta que segue e que traz um incômodo e um desconforto terrível no ambiente em que Jesus está? O que incomoda ali? Não foi apenas o milagre em si. O milagre, ele surpreendeu. Porque, irmãos, imagina naquela época. Rapaz, ser curado de uma enfermidade dessa e ainda ser liberto. O povo não estava acostumado a ver aquilo. Aquilo chamou muita atenção. Mas, nós observamos que a reação daqueles que estavam ao redor de Jesus, qual foi? Não será este o filho de Davi? E o que essa pergunta provocou? Essa pergunta provocou o incômodo nos religiosos que estavam ali, os fariseus. Incomodou. É tipo assim, é como se alguém tivesse feito algo aqui que chamou a atenção. Nossa, mas será que esse daqui não é o... Sei lá, imagina só, o cara construiu um prédio e alguém está ali falando dele, né? Ele terminou a obra. Nossa, será que esse não foi o maior ou o melhor arquiteto que nós vimos aqui na nossa cidade? Aí alguém que tivesse ali próximo ali, guardadas as devidas as proporções, me perdoe, tá, irmãos? Mas eu estou só para ilustrar. Alguém que tivesse ali próximo, quem que esse cara pensa que ele é? Isso aí ele copiou de alguém. Não, ele não é essa bola toda não. Ele não é isso tudo não. Isso aí ele passou a perna em alguém. Isso aí ele não tem essa capacidade toda não. Ou seja, a reação é que está em evidência aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Mas baseado na segunda pergunta aqui, nós vamos meditar um pouquinho sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas para isso, nós vamos ler aqui do versículo 24 ao 32. Os irmãos lembram qual foi a segunda pergunta? A segunda pergunta é: afinal de contas, o que Jesus quis dizer com blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque no texto, irmãos, não fica tão claro para nós, irmãos, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem muito crente que está perturbado, doente, triste, angustiado, porque pensa que blasfemou contra o Espírito Santo, ou então porque blasfema contra o Espírito Santo. Não é? E existe igreja que ainda piora a situação, né, da pessoa, que a pessoa já está com essa paranoia na cabeça que blasfemou contra o Espírito Santo, e tem igreja que acha ou ensina que tudo é blasfema contra o Espírito Santo. Ou seja, se tudo é blasfema contra o Espírito Santo, se qualquer coisa que você faz é blasfema contra o Espírito Santo, irmão, então tem um monte de gente na igreja que não sei o que está fazendo na igreja, porque não tem perdão. Não foi o que Jesus disse? Que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão? Então quando você olha para uma pessoa e diz que ela está blasfemando contra o Espírito Santo, você está dizendo, essa pessoa não tem perdão. É o que o texto está dizendo.
É o que Jesus está ensinando. Ou existe perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo, segundo o que Jesus disse? Eu estou perguntando para a igreja: existe perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo, segundo o que Jesus disse? Então, cuidado quando você diz, fulano blasfemou contra o Espírito Santo. Cuidado. Você não sabe. Primeiro precisa saber o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. E mesmo sabendo, deixa Deus fazer o julgamento. Deixa Ele. Deixa Ele fazer o julgamento. E nós vamos entender isso. Versículo 24. Mas quando os fariseus ouviram o quê? Não é esse? Será que não é esse o filho de Davi? Aí aqui a continuidade do texto diz assim, ó. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido a si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulso os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônio, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Não será. Jesus é enfático. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era e nem no porvir. Eu poderia até juntar outra pergunta aqui, mas a gente precisaria de mais tempo para falar. Eu ia fazer outra pergunta: será que existe perdão depois da morte? Claro que não, né, irmãos? Mas a gente poderia aqui explicar por que não, né? Essa, sem sombras de dúvidas, ou eu considero essa é a parte mais desafiadora do texto, visto que precisamos entender o contexto da fala de Jesus está realmente querendo nos ensinar sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Podemos, diante desse ensino de Jesus, dizer o que não é blasfêmia. E aqui eu vou me utilizar da linha de raciocínio do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu não concordo com toda a argumentação dele, mas eu vou aqui apresentar o que não é, algumas, pelo menos 5, né? Acho que eu coloquei 5 aqui, o que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Lendo o contexto, podemos afirmar que não é não acreditar, visto que os homens não negaram os milagres, viu, irmãos? Olha aqui para mim, aqui, irmãos. Blasfemar contra o Espírito Santo não é não acreditar. É você olhar para um negócio e dizer assim: eu não acredito. Isso não é blasfêmia, gente. Isso não é blasfêmia. Tá? Isso não é blasfêmia. Não é. Até porque, irmãos, tem um monte de gente que não acredita e depois crê. E se converte. Tem um monte de gente que não acredita e depois crê. Depois passa a crer. Ou seja, há uma chance ainda para a conversão. A questão não é que eles não acreditaram. Não é que eles duvidaram. É que eles atribuíram aquele milagre a Beelzebul. Eles atribuíram. Eles negaram que realmente era Jesus que estava fazendo aquele milagre. O segundo ponto o que não é blasfêmia é não resistir à graça de Deus, visto que muitos resistiram no ministério de Jesus, mas depois se converteram. Exemplo, o próprio Tiago, irmão de Jesus, a família de Jesus, eles creram depois, né? O próprio apóstolo Paulo, quando Estevão está sendo apedrejado, ele estava sendo o quê? Conivente com o que estava acontecendo ali, ele concordou. Terceiro, não é negar Jesus. Eles não estão aqui no texto necessariamente negando Jesus, mas fazendo de Jesus um subordinado de Satanás. Se nós formos analisar, Pedro negou Jesus, Paulo negou os irmãos de Jesus. O ateu hoje ele nega e depois ele se converte. Já viu falar de um ateu que se converteu? É o que mais a gente vê, irmãos, hoje. O camarada era ateu e de repente ele se converteu. Daniel, dá um jeito aí, irmãos.
O quarto aqui é que não é negar a divindade do Espírito, pois se for assim, sem chance para os TJs, né? Os irmãos sabem que os TJs, Testemunho de Jeová, considera o Espírito Santo uma força ativa. Eles não consideram o Espírito Santo Deus, eles consideram uma força ativa. Então, se for assim, você não pode pregar para um TJ. Não é isso. E por último, irmãos, eu poderia aqui fazer outras menções. Não são os pecados listados no Novo Testamento contra o Espírito Santo. Exemplo, entristecer o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo. Isso não é blasfêmia, irmãos. Porque nós que servimos a Deus, nós estamos sujeitos a fazer todas essas coisas. Quando que nós fazemos isso? Entristecer o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo? Quando você não ora, quando você não lê a Bíblia, quando você deixa de ir para a igreja, quando você deixa de ter comunhão com Deus, você está, de certa forma, entristecendo o Espírito Santo, você está apagando o Espírito Santo de Deus na sua vida. E como é que a gente faz diante de uma situação como essa? Há um caminho de restauração? Claro que sim, o caminho do arrependimento. Amém, irmãos? Mas o que é então? Vou resumir aqui, irmãos. O que é? A palavra blasfêmia significa injuriar, caluniar, vituperar, difamar. A blasfêmia contra o nome de Deus era um pecado imperdoável desde o Antigo Testamento. Eu poderia aqui citar os textos, como Levítico, capítulo 24. E por isso os fariseus e os escribas julgaram Jesus passível de morte, porque ele dizia ser Deus, e para eles aquilo era uma blasfêmia. Os irmãos se lembram lá quando ele olhou para aquele paralítico e disse assim: ó filho, perdoados estão os teus pecados. Os religiosos que estavam ali diziam assim: ele cometeu blasfêmia, porque quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles consideraram aquilo ali um pecado gravíssimo. Nós temos aqui também João 10, 33 e Marcos capítulo 14, 64. Mas a alma que pecava por ignorância trazia oferenda pelo pecado, mas a pessoa que pecava deliberadamente era eliminada ao cometer um pecado imperdoável. Como assim, gente? Vou tentar dar um exemplo aqui bem claro para vocês. É quando você tem certeza de uma coisa, você sabe, você tem certeza, e mesmo com essa certeza, você nega de forma deliberada. Você nega, você resiste de forma deliberada. E não apenas resiste, você atribui aquilo ali a Satanás. Porque às vezes, irmãos, as pessoas elas negam porque elas não têm tanta certeza. Às vezes as pessoas elas negam porque há uma cegueira espiritual em seus olhos. Não que isso justifique elas diante de Deus, mas isso, de certa forma, não pode ser considerado blasfêmia, porque ainda há espaço naquele coração para o arrependimento. Agora, a blasfêmia, irmãos, observe que esses homens aqui, eles eram religiosos. Eles não eram discípulos de Jesus, eles eram fariseus, eles eram religiosos. Eles estavam ali para atacar Jesus, para criticar o ministério de Jesus, mas eles estavam empenhados a resistir Jesus, e eles tinham certeza que o que Jesus estava fazendo era legítimo. É tanto que eles se incomodaram com a afirmação que foi feita da multidão, quando eles disseram: não é esse por acaso o filho de Davi? Essa pergunta era uma pergunta assim: esse não é o Messias? Só o Messias que pode fazer isso. Eles se incomodaram, sabendo que aquilo é legítimo. Então qual foi a saída deles? Tendo certeza que aquilo era legítimo, atribuir aquilo a Satanás. E atribuir o que Jesus estava fazendo a Satanás é grave. Por quê, irmãos? Porque você está colocando Jesus como um subordinado de Satanás. É o que eles estavam dizendo. Rapaz, isso aí é um subordinadozinho de Beelzebul.
ele faz aquilo ali por Beelzebul. Quem manda nele é Beelzebul. Aí está a gravidade do que aqueles homens estavam fazendo. Pecar conscientemente, deliberadamente, contra um conhecimento claro da verdade, é evidência de blasfêmia contra o Espírito Santo. E por natureza, esse pecado faz com que o perdão seja impossível. Por que a pessoa, ela não vai ter perdão? Porque no coração dela não há espaço para arrependimento. Entenda bem, irmãos, eu já disse isso aqui várias vezes. Sem arrependimento não há chance de perdão. Viu, irmãos? Sem arrependimento não tem perdão. Tem que ter arrependimento. Jesus pregou arrependimento. João Batista pregou arrependimento. Os profetas do Antigo Testamento, eles pregavam arrependimento. Pedro, depois do dia de Pentecostes, a primeira mensagem, o primeiro apelo de Pedro era: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Agora, se não tem arrependimento, não tem perdão. E uma pessoa que comete blasfêmia, de maneira nenhuma nesse coração há a mínima possibilidade para arrependimento, para retratação. É um nível terrível de promiscuidade. Que Deus nos guarde disso, irmãos. Que Deus nos guarde disso. A blasfêmia contra o Espírito é a atitude consciente e deliberada de negar a obra de Deus em Cristo pelo poder do Espírito e atribuir o que Cristo fez ao poder de Satanás. A blasfêmia consiste no fato de afirmar que o poder que age em Cristo não é do Espírito Santo, mas de Satanás, irmãos. Aí que está o problema, aí que está a gravidade do negócio. E afirmar que Cristo está não apenas possesso, mas possesso pelo maioral dos demônios. Que na época ali eles chamavam de Beelzebul. Beelzebul significa, ou seja, príncipe das moscas, ou demônio das moscas. Pede para ficar quieto aí, por favor, por favor, por favor. Escuta a palavra quietinho. É afirmar que Cristo está não apenas possesso, mas possesso pelo maioral. É dizer que Cristo é aliado de Satanás, em vez de estar enganjado contra ele. O pecado imperdoável é uma espécie de apostasia total, gente. Aquele que cometeu esse pecado nunca terá perdão. Toda a igreja pode orar por ele, mas ele nunca será salvo. De fato, a igreja não deveria nem orar. João, ele diz que há pecados que é para a morte, e há pecados que não são para a morte, e há pecado que eu digo que nem ore por ele. Coisa aí, que às vezes mexe com a gente, irmãos. Pesado isso aqui. Mas vamos para a parte final do texto, que são os versículos 33 e 37, para nós encerrarmos aqui. O que afinal de contas Jesus ensinou aos seus discípulos, nos ensina sobre a questão da fala, do que falamos. Versículo 33, considere: uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Aí ele diz no versículo 34, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. As palavras daqueles homens revelam o seu caráter. O ensino de Jesus, se você não ficar quieto, eu vou pedir para você dar licença, viu? Tá? As palavras daqueles homens revelam o seu caráter, irmãos. Revelavam o caráter deles, irmãos. O que eles falavam. O que eles falavam quando Jesus se aproximava deles? Eles criticavam.
Eles não estavam ali em nenhum momento, em nenhum instante ali dispostos a aprender alguma coisa com Jesus. Já estavam determinados a criticá-lo, a apontar os seus defeitos nos seus ensinamentos, embora não tivesse defeito nenhum no ensinamento de Jesus. Jesus é a própria palavra de Deus, é a palavra viva que desceu do céu, né? Mas havia esse problema na atitude daqueles que se achegavam até Jesus. Mas há aqui uma verdade incontestável, e que é a ilustração da árvore e dos seus frutos. Demonstra a diferença entre conduta e caráter, visto que a conduta, o que é a conduta, irmãos? É o que nós fazemos diante do olhar das pessoas, e o caráter é o que realmente nós somos diante de Deus. Quando Deus sonda o nosso coração, Ele olha para dentro de nós mesmos, Ele vê quem realmente nós somos, o que é verdade em nós, né? O que existe de verdade dentro de nós. Mas, irmãos, a pessoa não consegue muito tempo esconder uma conduta indevida. Não tem como. A pessoa, ela consegue durante um tempo, mas não durante a vida inteira. Viu? A árvore ruim vai dar fruto ruim. A má conduta, ela vai aparecer. Jesus está falando disso. Não tem para onde esconder. As palavras daqueles homens ali estavam demonstrando o que realmente havia nos seus corações. O coração de uma pessoa é um reservatório, um armazém. É como um tesouro bom ou mau. O homem bom tira do bom tesouro o bem. O homem mau tira do mau tesouro o mal. Da mesma forma, o homem tira do coração suas palavras, pois a boca fala do que está cheio o coração. Tentar encobrir a sujeira do coração com palavras bonitas é o que nós chamamos, intitulamos de hipocrisia. Mas para concluir aqui, irmãos, que as horas avançaram, o que nós podemos extrair aqui para as nossas vidas, irmãos? Em primeiro lugar, Jesus chama Satanás de quê? De valente. Jesus não nega o poder de Satanás, ele não subestima o poder de Satanás. Tem muito crente bobo, né, que diz que está pisando na cabeça de Satanás. Isso é coisa de menino, né, irmãos? Jesus não subestima. Jesus, ele afirma que Satanás é um valente. Mas se você saiu do mundo, Jesus te tomou da mão do valente. Amém, gente? Você saiu do mundo, Jesus foi lá e amarrou o valente e te resgatou. Segunda questão: Satanás tem uma casa, Satanás tem uma organização, Satanás sim tem os seus súditos. Isso é claro no texto. Satanás tem uma casa, o seu reino é organizado, tem os seus súditos, eles estão presos. Terceiro, Jesus tem autoridade sobre Satanás. Jesus é maior do que o valente. Ele tem poder para amarrar Satanás. Jesus venceu Satanás e rompeu o seu poder. É claro que isso não significa que Satanás não está fazendo mais nada, né? Mas ele está sob. Existe a diferença de sobre e sob. Satanás está sob a autoridade de Jesus. Amém, gente? Quarto, Jesus tem poder para libertar os cativos das mãos de Satanás. Jesus não apenas amarra Satanás, mas também arranca de suas mãos os cativos. Amém? Ele me tirou lá do cativeiro, irmãos. Ele te tirou também? Quinto, há um perigo aqui da neutralidade, irmãos. Não tem como, irmãos. Ou você está do lado de Jesus ou não está. Esse negócio de neutralidade no reino de Deus não funciona. É o famoso ficar em cima do muro.
Não tem como. Pastor, eu sou mais ou menos. Eu não sou nem de Jesus, mas também não sou de Satanás. Eu vou dizer uma coisa para você. Você é de Jesus, meu irmão. Você é de Jesus. Esse negócio de neutralidade com Deus não funciona. Sexto, precisamos tomar cuidado para não cruzar, para não sair do limite da longanimidade de Deus, da bondade de Deus. Deus é bondoso, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é amor, mas existe uma linha de limite. Vou usar essa expressão aqui para mim não errar a pronúncia. Existe uma linha de limite para que a gente não ultrapasse aquilo ali que já está apresentado, que é aonde você pode ir. Existe um limite. Nós precisamos tomar cuidado para não cruzar essa linha, esse limite. O que nós aprendemos aqui é que a imensa misericórdia de Deus, Ele perdoa todos os pecados. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. E aqui, irmãos, mais duas lições rápidas. Evite julgamento. Cuidado com esse negócio. Fulano blasfemou contra o Espírito Santo. Olha o que ele falou. Cuidado com isso, gente. Cuidado. Cuidado com esse negócio. Dizer fulano blasfemou. Cuidado, irmãos. Devemos ser cautelosos com relação a isso. É que nem você dizer assim, ó, fulano morreu e foi para o inferno. Cuidado, viu, com esse negócio, viu? Fulano morreu e foi para o inferno. Quem você pensa que você é? Você falar que a pessoa morreu e foi para o inferno. Fica calado. Não fala nada se você não tem certeza. É melhor não falar nada, gente. Ora pela família. É muito mais proveitoso, é um serviço muito melhor. Ora pela família, para que Deus console a família, para que Deus salve a família. Ora pelos vivos. Não julgue os mortos. Porque quem é o juiz dos vivos e dos mortos é Jesus. Amém, gente? Nós precisamos apresentar o caminho da salvação e fazer um alerta contra a perdição. Mas quem julga vivos e mortos é Jesus ainda. Amém? E por último, evitar o desespero, né? Tem muita gente angustiada, que acha que blasfemou contra o Espírito Santo. Tem gente que acha que blasfemou contra o Espírito Santo porque fulano de tal falou em línguas, deu uma sapateada, umas rodopiadas, e essa pessoa não acreditou, ou então fez uma crítica, e depois começou a se sentir mal, e... Não, irmãos, isso não é blasfêmia não, irmãos. Você não é obrigado a acreditar em tudo que acontece, irmãos. Agora, tenha respeito, né? Tenha respeito. Mas isso em si não é blasfêmia. Outra coisa, irmão. Primeira coisa. Se você está se sentindo mal por alguma coisa que você acha que você fez contra o Espírito Santo, já é um grande sinal que você não blasfemou. O fato de você estar se sentindo mal é porque você não blasfemou. Quem blasfema não está nem aí. Sinta em paz. Sinta paz no seu coração. Vamos ficar de pé?